que será daqui por alguns anos o nosso Conselho e o que será a realidade deste mundo rural. E é precisamente essa a preocupação que nos levou a fazer esta obra. Ou seja, nós estamos numa época de viragem, corremos o risco de perder toda esta memória do mundo rural. E foi essa a preocupação para que isso não aconteça, que levámos para a frente este projeto de musealização da memória do mundo rural. E é este dever que nós temos de preservar, de transmitir aquilo que somos, aquilo que fomos, para quem vier conhecer a ação que nós temos e poder conhecer este legado cultural. Esta ação prende-se um pouco com uma obrigação, não só da EDP, mas até nacional, de transmitir também para as próximas gerações a memória do Alto Douro. O que eu proponho fazer, eu posso, é relatar a nossa experiência enquanto questionadores do passado recente no recurso a esta tipologia de fontes, as fontes orais, que é uma tipologia de fontes com muitas potencialidades, mas também com alguns constrangimentos, e é um bocadinho sobre isso que eu gostaria de falar. A própria subjetividade da memória, o próprio reconhecimento que a memória não são dados objetivos e que nós não podemos construir o passado com base, ou seja, nós não podemos acreditar fielmente naquilo que os protagonistas nos estão a contar, nós temos que os integrar nos seus próprios quadros sociais e culturais, mas esta própria reconstrução que eles fazem é um produto da história, ou seja, a memória tornou-se um objeto do historiador também. Estes dados, o contexto familiar, social, económico, cultural, religioso, político, as convicções, as crenças, todas as idiosincrasias, o itinerário que a pessoa fez, tudo isso é importante para depois conseguirmos perceber aquela memória, perceber como é que aquela memória se construiu. A preparação é toda um bocadinho feita antes, um dia antes, 2 dias antes, onde ele fala, conversa com as pessoas, observa o avô, sabe da história toda, um bocadinho antes do que é que ele vai falar, não é? Já sabe mais ou menos o que é que ele vai falar. Depois, para falar depois também, da forma que vai preparar um guião para ele, de perguntas, que não sejam demasiadas. Tem que conhecer a história antes e saber, conhecer e cada conhecer as pessoas, não vai fazer a coisa, vamos cá entrevistar. Eu fui para o teatro porque quando era mais... Não, tinha acabado a escola secundária. Acabei a escola secundária e fiquei assim um bocadinho... Não tinha trabalho. Tinha acabado de fazer o terceiro ano. Eu passei a fazer algumas coisas. Bom, depois o que é que aconteceu? Eu acabei a escola secundária e depois não tinha muito bem ainda a ideia do que é que eu queria fazer, ou era para tirar um curso superior, ou fazer um curso mais técnico. Então eu decidi o quê? Decidi ir para, portanto, envolver-me um bocadinho no meio associativo, onde era possível explorar mais coisas, fazer cursos, e então tive um contacto mais com o meio associativo e comecei a fazer cursos de expressão matemática, chato por acaso tu estás a ser muito chato. Porque se tu reparares, agora vamos lá começar de novo. Se tu reparares, estás a falar comigo e eu estou a falar contigo e tu fazes perguntas a seguir umas às outras e eu não começo um assunto e não acabo e tenho que ir logo para outro assunto. E depois não só isso, levantas, vais para aqui para lá e fica a falar. O cruzamento de fontes é importante que seja tido em conta, designadamente neste contexto de entrevistas que vamos fazer, e fundamentalmente as escolas, os alunos acompanhados e orientados pelos professores vão fazer neste próximo ano letivo. Porque nós, no fundo, o que pretendemos com este projeto é a recolha de
a recolha de documentação, a recolha de fontes orais, mas que constituam no seu conjunto uma infraestrutura documental devidamente transcrita, registada e suscetível de usos múltiplos futuros. O entrevistador e o entrevistado têm que criar um ambiente produtivo, salutar, confiante de interação. Senão não há entrevista, não é? Senão não há recolha de informação, não há produção posterior de fontes. No fundo, é a grande finalidade também deste nosso trabalho. É levantar na memória as pessoas idosas que em breve nos deixarão e são fontes de sabedoria que se perdem. Hoje tivemos aqui um objetivo de vos pôr também um certo contexto de pano de fundo sobre as metodologias da memória oral, da investigação que usa essas metodologias. Mas todos nós temos a noção clara que estamos a pedir a alunos que não são investigadores, que não estão treinados nestas técnicas e, portanto, as expectativas não podem deixar de ter isso em consideração. O nosso ênfase mais importante é na recolha da memória, é no conteúdo mais do que na forma. Embora que se a forma sair bem, ótimo, encantados. E, portanto, o que nós estamos largamente a documentar são processos de transformação. E, principalmente esta é uma geração que, a geração de agora tem 70, 80 anos, é uma geração que transformou muito a ruralidade. Transformou tanto que até há quem pense que a ruralidade desapareceu, que não é verdade. E, portanto, basicamente nós estamos num projeto de documentar esse processo transformacional dos meios rurais do Val de Tudo. De facto, a EDP está a construir um novo aproveitamento hidroelétrico de Fostua, mas está a construir outras barragens. E hoje em dia a posição da empresa não é só de construir a barragem naquele local. Nós temos uma visão diferente para o território que implica necessariamente uma parceria, principalmente com os municípios que estão abrangidos e que são impactados pela construção da barragem, e essa parceria leva a cabo uma série de projetos que estamos a implementar e a desenvolver desde o início da construção e que se prevê que no final, quando ela entra em exploração em setembro de 2016, os projetos estejam terminados. O professor, neste caso, nos propôs um estudo, temos estes livros, mas propôs-nos um estudo através das entrevistas, mobilizando as escolas e os alunos, e pareceu-nos muito interessante. Pareceu-nos que o resultado final poderia ser muito engraçado e que puxa também pela autoestima das pessoas que estão cá, não é? De saberem que o território é único, tem particularidades muito interessantes, e acho que é importante não se perder isso no tempo.